Esse mês a UFPE completa 75 anos. E pensando em como fazer um programa especial para falar sobre a universidade, quem melhor do que os próprios estudantes para fazer isso? Eu sou Ariana Pacheco, a sua apresentadora de sempre, mas hoje eu passo essa função para os nossos bolsistas da Assessoria de Comunicação e estudantes da UFPE, que hoje tem a missão de contar a história por trás desses 75 anos e também de conversar com outros estudantes sobre como a universidade chegou à melhor idade sem deixar de ser inclusiva e plural. No último dia 11, a UFPE completou 75 anos. E é contando a história da criação dessa instituição que a gente conhece tão bem, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo e da qual a gente sente tanta falta nesse período de aulas remotas, que a gente abre o Conexão UFPE de hoje. Eu sou Yuri Costa. E eu sou Larissa Soares, e a gente te convida nessa primeira parte do programa a dar um mergulho na história da UFPE. Em 11 de agosto de 1948, o reitor Joaquim Amazonas deu início à trajetória da UFPE, que hoje é considerada uma das mais importantes universidades do país. E teve muita discussão até a concretização do que hoje é a UFPE, chamada inicialmente de Universidade do Recife e quase construída no bairro de Joana Bezerra. A Universidade Federal de Pernambuco é o resultado da união de um conjunto de faculdades e escolas de nível superior que funcionavam aqui no estado. Eram elas as faculdades de Direito, Medicina e Filosofia do Recife e as escolas de Engenharia, Farmácia, Odontologia e Belas Artes de Pernambuco. O primeiro prédio a ficar pronto na cidade universitária foi o Biotério, um espaço destinado à criação de animais e que estava localizado onde atualmente é o Departamento de Nutrição, do Centro de Ciências da Saúde do Campus Recife. E ao longo dos anos, outros prédios foram ficando prontos. E é aí que em 2006 a UFPE dá um grande salto, a criação de 2 novos campi. Um no município de Caruaru, chamado Centro Acadêmico do Agreste, e outro em Vitória de Santo Antão, chamado Centro Acadêmico de Vitória. Mas quem pensa que as obras pararam por aí se engana. Ano após ano, a UFPE tem contribuído para a construção de um pensamento crítico e moderno, com o objetivo de tornar o nosso país um lugar melhor para se viver. O que nem sempre é fácil, diga-se de passagem, mas mesmo assim, a UFPE segue criando políticas afirmativas que buscam fazer do ambiente acadêmico e social um lugar igualitário, inclusivo e representativo. E por falar em um ambiente inclusivo, nos últimos 5 anos foram criados 3 núcleos na UFPE voltados para a consolidação de políticas afirmativas e para o atendimento de necessidades e pautas que tenham o estudante não só como público-alvo, mas também como agente transformador do meio universitário. São eles o Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais, conhecido como ERE, que é responsável pela implementação e efetivação de políticas que promovam a igualdade racial dentro da UFPE. Tem também o Núcleo de Acessibilidade, conhecido como NACE, que tem como objetivo apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência. E o Núcleo LGBT, que atua junto ao UFPE na execução de ações que favoreçam o acolhimento e a permanência da comunidade LGBTQIA+, na universidade. E é sobre eles que a gente também fala no Conexão UFPE de hoje. Vamos trazer a experiência de alunos que fazem parte desses núcleos e conversar sobre a importância de políticas e ações afirmativas para a comunidade acadêmica. Quem conversa com a gente é Yuri Gonçalves, estudante de Pedagogia e bolsista do ERE, e Elisuane Maria, estudante de Nutrição, que tem deficiência visual e que é assistida pelo NACE.
Elisuane e Yuri, primeiro eu gostaria de pedir para vocês para se apresentarem e para vocês contarem um pouquinho para a gente como foi a trajetória de vocês até chegar na universidade. Eu me chamo Elisuane, eu sou do curso da graduação de nutrição, moro aqui em Nazaré da Mata, tenho 23 anos. Na verdade, esse sonho do curso de nutrição começou aos 10 anos de idade, né? Quando foi despertado a curiosidade por cozinhar. Mas até então, assim, eu não tinha noção do que era nutrição, do que era alimento. E com o passar do tempo, esse sonho ele foi cada vez mais sendo alimentado. Até que, quando chegou no ano de 2018, esse desejo se tornou cada vez mais forte. Aí foi o período em que comecei a fazer o exame nacional. Na época, eu estava no ensino médio, no terceiro ano, perto de concluir já os estudos. Aí eu fui comecei a fazer o exame nacional, fiz no caso 4 vezes. Só que na última vez em que eu iria desistir, foi o ano em que eu fui aprovada. Aí foi a partir daí que começou a minha vivência na universidade. A partir do ano de 2019 foi onde tudo começou, a nova etapa da minha vida. Olá, eu me chamo Yuri Gonçalves, eu sou estudante de licenciatura de Pedagogia. Eu sou um homem preto, tenho 29 anos. Entrei na Universidade Federal de Pernambuco, acredito que no ano de 2016.1. Atualmente, eu estou no Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais. Também sou integrante do LABERê, Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, e membro do GEPIFRE, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar em Formação Humana, Representações e Identidades. O desejo por pedagogia ele veio surgir já num período um pouco tarde. Assim, eu não sabia exatamente que área eu ia fazer. Comecei com administração. De administração, eu descobri no primeiro período que não era isso. Aí parti para o segundo curso, que era a licenciatura em Educação Física. E dentro da licenciatura em Educação Física, eu descobri uma disciplina chamada Fundamentos Filosóficos, Sociológicos e Antropológicos da Educação, que me levaram a descobrir qual era o curso que eu realmente queria, qual era a minha vocação, né? Que era a pedagogia. E a partir daí, eu consegui fazer o Enem de novo, consegui passar e entrei na Universidade Federal de Pernambuco no turno da noite. Hoje, cada um de vocês integram um núcleo da universidade, né? E a gente gostaria de saber como vocês chegaram até esses núcleos, como vocês os conheceram. Primeiro tu, Elisuane, como você chegou e como tu conheceu, assim, o NASCE? Quando eu entrei na universidade, logo de início eu não conhecia o NASCE. Foi uma coisa assim, um conhecimento que foi assim se desenvolvendo aos poucos. Na verdade, eu descobri que alunos com deficiência, né, tinha assim o direito assim de ter um apoio maior. Aí foi a partir daí que eu conheci o NASCE, que é onde o NASCE desempenha as atividades, dando apoio a pessoas com deficiência. Foi a partir do momento em que eu precisei de um apoio assim, em relação à questão da acessibilidade. Aí foi a partir daí que eu entrei em contato com o NASCE e a partir daí as atividades foram sendo desenvolvidas. E Yuri, como você conheceu o Núcleo Herê e como se tornou bolsista do Núcleo Herê? Então, o Núcleo Herê, como eu estava dizendo, o Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais, ele chega na universidade um pouco tarde, né? A universidade tem 75 anos esse ano, e o Núcleo Herê, ele é criado institucionalmente na UFPE no ano de 2020. Eu já fazia parte de um grupo, o Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, como eu já falei, mencionei anteriormente, e eu tomei conhecimento a partir lá do grupo que estavam abertas as inscrições, uma chamada pública, na verdade, para uma seleção de bolsistas no Núcleo Herê. E aí me chamou muita atenção. Por quê? Porque era um núcleo que estava novo, né? Se instituindo, então, assim, tinha muito trabalho. E quem entrasse no Núcleo Herê, da minha perspectiva, entraria para fazer história, não é? Porque logo seria a primeira equipe, então, os primeiros trabalhos, o primeiro pontapé institucional da UFPE no sentido de institucionalizar a política de educação das relações étnico-raciais. Eu fiz participei da chamada pública, fui aprovado no mês de dezembro, e daí por diante, uma série de trabalhos. Realmente, as minhas expectativas, elas estão sendo atendidas, né? Realmente, eu imaginei que seria muito trabalho, e tem sido muito trabalho, mas um trabalho extremamente gratificante, não é? Em um trabalho que tem me ensinado muito academicamente, profissionalmente e também pessoalmente.
na visão de vocês, como cada um desses núcleos tem cumprido o seu papel no quesito da inclusão? Eita, é uma pergunta bem trabalhosa e eu vou fazer um esforço grande aqui para tentar responder, mas eu vou dizer a vocês que o Núcleo Herê, ele vai fazer 1 ano ainda em novembro, né? Justamente no dia 20 de novembro, né? O Dia da Consciência Negra. Então, assim, é um trabalho que está iniciando agora, mas apesar de inicial, ele já tem dado muitos frutos, sabe? Por exemplo, eu poderia citar aqui para vocês que dentre as conquistas institucionais do Núcleo Herê, não é, da universidade como um todo, eu poderia citar a aprovação das cotas, né, de 30% das cotas que a UFPE aprovou nas pós-graduações, não é? E aí não só para pessoas negras, indígenas, quilombolas, ciganas ou com deficiências, mas também para transgêneros, travestis, né, e o público queer. Então, assim, é um trabalho significativo que o Núcleo Herê tem desempenhado a partir da instituição de importantes políticas, como, por exemplo, também foi instituído 2 comissões, a Comissão de Ações Afirmativas na Pós-Graduação e outra comissão, que é para a elaboração de um programa de combate ao racismo institucional. Fora isso, o Núcleo Herê também lançou, no mês de março, um plano de educação, um plano de ações institucionais, na verdade, para a educação das relações étnico-raciais, né? É um plano muito significativo que tem muitas propostas, composto por 4 eixos, né? Entre eles formação, pesquisa, ensino, sabe? Então, assim, são vários avanços, apesar de recente, o Núcleo Herê ele tem dado passos significativos com vista à inclusão, não é, das diversas etnias que compõem a Universidade Federal de Pernambuco, os negros, os ciganos, os indígenas, os quilombolas e as pessoas brancas também, porque também são uma etnia. Dizer também que um importante passo, uma importante conquista do Núcleo Herê, no momento, está saindo do forno, inclusive, que é o lançamento de um observatório de políticas afirmativas, né, de ações afirmativas. Então, é uma ação em parceria com o consórcio Pernambuco Universitas, onde a UFPE vai estar contribuindo junto com outras universidades para montar esse observatório, né, para estar estudando e estar percebendo como se desenvolvem a educação das relações étnico-raciais, né, seus imbricamentos, suas contradições, no âmbito não só daqui da UFPE, mas no âmbito de Pernambuco. E Eliswane, como você vê o papel do NACE na questão da inclusão? Eu vejo, assim, um papel de uma forma bem relevante, né? Porque, assim, como o Yuri também falou, independente de classe social, independente de etnia, ele abrange a todos, né? Alcança de uma forma impressionante. Então, assim, eu só tenho que parabenizar, né, pelo trabalho que ele vem desempenhando até agora. E Eliswane, você tem um monitor do NACE que te acompanha na universidade. Qual o trabalho que ele realiza contigo? Na verdade, é feita uma seleção, né? Assim, o aluno que possui deficiência, ele tem, assim, o direito a prioridade de escolher um aluno da turma em que ele tem mais afinidade. E a partir daí, esse aluno escolhido, ele vai lá no NACE, faz o cadastro como monitor e a partir daí começa a desenvolver as atividades, como ele faz a descrição de imagens, faz leitura de textos, né, quando necessário. É dessa forma que eles auxiliam, na verdade, os monitores, é dessa forma que eles auxiliam os alunos com deficiência. Eliswane, de acordo com o último censo do IBGE, menos de 7% da população com deficiência possui ensino superior completo. Isso em um país onde o número de pessoas com deficiência é quase de 46 milhões. Esses dados eles só comprovam o quão difícil é para essas pessoas conseguirem concluir a graduação. Diante disso, qual vem sendo a importância do NACE para você nessa tua trajetória na universidade? O apoio que eles me deram foi assim, foi inigualável. Eles me ajudaram muito mais do que eu imaginei, porque assim, entrar na universidade, né? Assim, a questão não é somente você entrar, porque você também precisa de um apoio, tanto educacional como psicológico, né? Não é fácil, já assim,
o ensino em si, ainda mais você ter que enfrentar tudo isso só. Então, assim, você precisa de um suporte a mais. Então, foi no NASF onde eu encontrei todo esse suporte, né? Suporte na questão educacional, na questão do apoio, na questão de materiais, que é outros trabalhos que eles desempenham para os alunos com deficiência. Então, assim, um apoio, eu dou nota 10 por NASF, porque ele superou todas as minhas expectativas, né? Me ajudou, não só me ajudou, mas como ajuda outros alunos com deficiência, né? Muito mais do que o esperado. E, Elisuane, pensando em toda a tua trajetória escolar, o que você identifica de diferente entre o contexto da universidade e o ensino escolar? Assim, por fato de se tratar da universidade, né, assim, a cobrança é muito mais maior, então exige mais, assim, exige de um apoio, né, muito maior. A cobrança, então, assim, envolve questões psicológicas, questões físicas, educacionais, então, assim, você precisa de um apoio muito mais do que no ensino médio, que não é assim, a cobrança não é tanta quanto na universidade. E você acha que tem recebido uma assistência maior no ensino superior do que no ensino escolar? Eu acredito que sim. E quais as diferenças entre esses dois contextos? Por exemplo, no ensino médio, o auxílio era assim, era um auxílio de monitoria, mas não era tanto quanto o da universidade. Não tinha assim materiais disponíveis para mim, como por exemplo, produtos eletrônicos. Na verdade, não produtos, aparelhos que facilitassem o meu estudo. Já a universidade tem e isso facilita, isso já é outra coisa, né? Já é assim, já é o diferencial do ensino e do apoio também. Yuri, nos últimos anos a discussão em torno da política de cotas tem ganhado cada vez mais destaque. De 2010 a 2019, ela foi responsável por aumentar em 400% o número de estudantes pretos e pardos no ensino superior do Brasil. Mas, mesmo dentro da universidade, a gente ainda consegue ver alguns obstáculos, né? Quais obstáculos seriam esses e como o Núcleo ERE tem ajudado a reverter esse cenário? É uma pergunta também bem reflexiva, não é? Profunda, que eu vou fazer um esforço também para trazer algumas observações. A minha fala não vai no sentido de esgotar essa pergunta, porque eu com certeza não vou conseguir, mas para dizer que sim, as cotas são extremamente importantes, é uma política de ação inclusiva extremamente importante, e esse é um tópico já vencido, não é? Vencido, eu falo no sentido de que já é lei. Não existe mais a necessidade de eu discutir a importância das cotas ou por que mantermos as cotas, né? A Lei 12.711, né, que vai completar, inclusive, 10 anos agora, né, no ano de 2022, é uma importante política pública que permitiu a entrada de muitos e muitas pessoas da população negra. E isso é um fato, assim, que é extremamente importante, um fato que tem um peso significativo, porque traz uma diversidade com relação aos conhecimentos e a representatividade da sociedade, a real representatividade da sociedade na educação, não é? Quanto aos passos e às ações necessárias para estar ampliando esse acesso, não é? E a manutenção das pessoas negras, indígenas, ciganas e quilombolas na universidade, é importante dizer que o principal desafio do meu ponto de vista é institucionalizar as iniciativas, sabe? As iniciativas, elas não podem ficar a cargo de uma gestão, elas não podem ser efêmeras, elas precisam ser institucionalizadas, elas precisam ter uma constância, elas precisam se tornar políticas públicas de forma que, assim, outras pessoas, independente da gestão, elas consigam ter acesso à educação, consigam ter acesso a esse espaço de poder que é a escola, que é o ensino superior, que é a universidade. O Núcleo ERE, ele tem feito avanços significativos. Por exemplo, a aprovação por unanimidade das cotas na pós-graduação, né, 30%, não é, de cotas na pós-graduação, é um feito significativo para um núcleo que só tem aproximadamente 8 meses, 7 meses. Né? Então, assim, são passos importantes. Para além disso, a gente tem feito reuniões com
diversos segmentos da universidade, né? Superintendências, pró-reitorias e diretorias, no intuito de tentar, e com os centros também, no intuito de ampliar as referências bibliográficas dos cursos, dos professores, no sentido de incluir. Para além disso, também tem implementado políticas importantes com vistas a auxiliar esses estudantes na manutenção deles na universidade, porque a inclusão é importante, é fato. Mas é preciso também cuidarmos da manutenção e do pleno desenvolvimento desses estudantes academicamente. Então, é um passo importante e ele tem sido feito a partir das cotas, né, e a partir de outras iniciativas, mas cuidar dessa manutenção a partir de programas, iniciativas, que, por exemplo, tem um projeto da PROAS, que é o Cooperador Pedagógico, que auxilia os estudantes que vêm com um certo déficit, não é, em uma certa falta, não é, de capital cultural, por serem provenientes, às vezes, de escolas públicas, onde não tinham a equipe docente completa, né? E aí eles vêm com uma certa dificuldade de aprendizagem porque não tiveram acesso a alguns conteúdos. Então, projetos como Cooperador Pedagógico, entre outros, auxiliam muito esses estudantes no pleno desenvolvimento deles, né, na Universidade Federal de Pernambuco, e isso são feitos significativos. Elisuane, Yuri falou agora sobre alguns obstáculos que existem para a manutenção do aluno na universidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva da pessoa com deficiência. Quais as dificuldades encontradas no meio do caminho? E eu falo não só dentro da universidade, mas num contexto educacional como um todo. Sem sombra de dúvida, é a falta de acessibilidade, né? Tem outras questões envolvidas, mas a principal delas, sem sombra de dúvida, é a falta de acessibilidade. E isso é o que, assim, tem interferido de uma forma direta nas nossas vidas, né? Isso vai tanto para a pessoa com deficiência visual ou pessoa surda, independente da deficiência, a falta de acessibilidade é a questão principal que nós como deficientes visuais, vemos, assim, presencialmente na universidade. E quais são esses exemplos de falta de acessibilidade? Seria a falta de materiais, né, adaptados para os alunos com deficiência, seria a falta de manutenção das calçadas, né, que isso interfere no nosso trajeto, a falta de rampas, que assim facilitaria o acesso de pessoas cadeirantes. Seriam essas questões, mas as questões assim do trajeto, né? A questão assim, a falta de manutenção das calçadas, a falta de materiais, isso sim seria assim um dos principais obstáculos que nós enfrentamos na universidade. É importante, me permita, Elisuane, ampliar a tua fala, porque esses obstáculos que tu colocam, né, por exemplo, arquitetônicos, metodológicos, estruturais, infraestruturais, não é, são extremamente significativos e difíceis de serem vencidos, né, numa universidade. A Universidade Federal de Pernambuco, ela vem nesse esforço, né, de estar desconstruindo e estar considerando essas diferentes especificidades dos estudantes, não é? Mas é um desafio grande que precisa, assim, de muito investimento, e o NASCE, ele tem sido realmente um núcleo bastante profícuo no sentido de construir essas políticas de acessibilidade, de dar essa assistência aos alunos e alunas da Universidade Federal de Pernambuco, na adaptação metodológica dos conteúdos, né, nessa conversa com os docentes no sentido de apropriar os conteúdos, né, e fazer essa transposição necessária para que os estudantes eles tenham acesso ao conteúdo de qualidade, um desafio que é grande, mas graças às grandes formações que o NASCE tem feito nos centros, né, e com os diversos setores da Universidade Federal de Pernambuco, tem ajudado consideravelmente a diminuir essa distância, né, entre o necessário e o que nós temos visto, né, como o ideal, o imaginário. Então, o real e o imaginário, ele tem a contribuição do NASCE tem sido necessária para diminuir esse espaço, né? Tem sido importante no sentido de estar realmente auxiliando os alunos e diminuindo essas lacunas sociais que não estão presentes apenas na educação, né, mas na sociedade como um todo.
quais desafios você acha que ainda precisam ser superados na perspectiva das relações étnico-raciais dentro da universidade? Então, essa é uma outra pergunta trabalhosa. E aí eu vou dizer o seguinte, como eu já tenho dito, né, são passos que vêm sendo dados. Acho que o primeiro deles, e muito significativo, é o mapeamento, né, dessas populações étnicas que compõem a Universidade Federal de Pernambuco, né? Esse mapeamento é uma importante iniciativa para a gente propor e começar a pensar políticas educacionais que sejam profícuas no sentido de estar desconstruindo as desigualdades e reparando, né, essa histórica desigualdade que é vivenciada pelas populações ditas minoritárias. O principal desafio da universidade, no momento, para mim, enquanto aluno, né, discente do curso de pedagogia, eu diria que é, de fato, a superação do epistemicídio, não é, da população negra indígena, epistemicídio em todos os sentidos, sabe? A falta de referências bibliográficas e do acesso a outras fontes de saberes é algo que realmente é problemático, sabe? Quando a gente começa a trazer outras fontes de saberes, outros autores e outras perspectivas de outros continentes para estar dialogando com os estudantes e as estudantes, então, assim, o diálogo, ele enriquece de forma muito potente, sabe? Então, é um desafio grande fazer com que os professores e as professoras da universidade estejam sensíveis para essa desconstrução hegemônica das referências bibliográficas, né? A esta desconstrução do eurocentrismo, sabe? Trazer também outras referências para estar trazendo esse diálogo com os estudantes e estar fomentando conhecimento. Outro importante desafio e que vai ser muito complicado de superar, mas é possível, é o acesso às populações indígenas, das populações indígenas na universidade, sabe? A inclusão, ela tem sido feita, mas ainda é preciso se fazer mais, é preciso ter mais estudantes indígenas na universidade, é preciso ter mais estudantes ciganos na universidade, mais estudantes quilombolas na universidade, mais pretos e pardos, não é? Pretas e pardas também. É preciso ter esses estudantes de forma que a universidade ela seja um reflexo real da sociedade. É preciso ter essa inclusão, e fazer essa inclusão é algo que é complicado, é difícil, mas que é possível, que é necessário, e graças ao trabalho não só do Núcleo Herê, mas de importantes públicos. Eu vou citar, por exemplo, os grupos do Centro de Educação, que é onde eu estou lotado, como o NEAB, que é um dos pioneiros, o GEPAR e o Laberê, né? São grupos importantes para estar trazendo esse debate, trazendo essa discussão, mantendo ela viva no centro de educação, de forma que os professores e as professoras eles fiquem antenados nessa necessária inclusão das pessoas negras e negras, dos indígenas, dos ciganos, dos quilombolas, dessas outras populações étnicas, não é? E dessas outras fontes de conhecimento, não é? De forma que haja realmente uma inclusão que seja necessária, e uma inclusão que traduza realmente a diversidade que está presente na sociedade. Yuri tocou nesse ponto da inclusão, que é muito importante, né, de levar esse assunto a ser debatido. E eu queria saber de vocês, primeiro de Elisuane, o que a gente, como aluno, pode fazer para dar mais visibilidade a essa questão da inclusão na universidade? É se engajar, né? É reivindicar, procurar assim, pessoas certas que possam realmente lhe ajudar. Porque, assim, sozinho, né, nós não conseguimos. Precisamos de um apoio de alguém para que essa luta e esse direito possa ser garantido para todos. Que, assim, a desigualdade social ainda é algo que a gente enfrenta, né? Que a gente, assim, vê muito nítido na universidade. Mas, assim, que possamos nos unir e lutar com um único objetivo, que é a igualdade social. Eu queria ampliar um pouquinho a tua pergunta para dizer não só dos estudantes, né? Eu sei que é uma conversa muito dos estudantes, e vai reverberar nos estudantes, mas dizer que
esse é um trabalho que, para além de ser institucional, né, ele precisa vir, de fato, ser uma iniciativa da instituição, como tem sido, dos docentes, não é, que vem, de fato, capilarizando os conhecimentos, né, divulgando, socializando essas informações, possibilitando a entrada dos estudantes nos diversos grupos que discutem essa temática, entre outras temáticas educacionais, científicas, não é? Dizer que é um trabalho que, do meu ponto de vista, ele precisa iniciar daí, não é? É preciso que os alunos eles tenham ciência e conhecimento de todas as ações que são feitas na universidade, sejam elas de ensino, pesquisa ou extensão, né, que são importantes pilares da universidade, da formação acadêmica. Dizer também que é preciso que essas informações elas cheguem, sobretudo, para o turno noturno, sabe? Para os estudantes da noite, que é um público extremamente carente de uma atenção e de adaptações metodológicas, tendo em vista a dificuldade que eles enfrentam do acesso à universidade por conta de uma rotina de trabalho que já é cansativa e quando chega à noite ainda precisa estudar. Essa vida da gente que é corrida e que acontece. Eu falo isso porque sou aluno do turno da noite. Mas entre os estudantes, eu penso que uma forma que a gente tem de estar fazendo isso é se organizando nos DAs, né? Nos diretórios acadêmicos, nos DCEs, os diretórios centrais, não é? Para estar podendo trazer essas informações, ou seja, os professores e a instituição passando as informações para os DAs e para os DCEs, e esses grupos divulgando amplamente, não é, entre os estudantes, as informações chegam, a discussão chega, o conhecimento ele chega, ele é capilarizado, ele é socializado, ele é construído e ele é produzido, não é? Então, essas oportunidades a gente só tem acesso quando a gente se permite chegar, não é? Então, é uma iniciativa que os estudantes também precisam ter, né? Tem um filósofo que disse, aperialde, né? Ouse saber. Então, assim, é bem isso. Você precisa tomar iniciativa, mas quando a gente conta com docentes que desempenham de forma magnífica o trabalho professoral, e quando a gente tem uma instituição como é a UFPE preocupada com essa questão da capilarização do conhecimento, a gente vê que os estudantes eles começam a ter acesso a certos tipos de discussão e conseguem avançar significativamente na sua formação acadêmica, na sua formação profissional e na sua formação pessoal, não é? Porque a educação ela acaba que ela nos transforma por inteiro, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto estudantes. Então, essa é uma forma, fomentar esses debates nos diretórios acadêmicos, nos diretórios centrais de estudantes, e fazer com que esse conhecimento ele circule entre as turmas, com atenção especial ao turno noturno. Gente, essa conversa foi bastante produtiva, muito legal. A gente vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer a vocês pela participação, Elisuane, o meu xará Yuri. E a gente se encontra por aí, pelos corredores da UFPE, assim que retornar, né, às aulas presenciais. De minha parte, também quero agradecer, não é, a Ariana, a Lária, ao meu xará Yuri também, pela oportunidade de estar trazendo aqui um pouco dessas informações e um pouco da minha construção enquanto acadêmico na Universidade Federal de Pernambuco. Não é, dizer que essa iniciativa e essa conversa ela é importante, não é, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento profissional, ela é importante para capilarizar o conhecimento, para trazer outras perspectivas para outros estudantes que vão estar por aí nos ouvindo. Obrigado. Eu também, eu só tenho que agradecer pela rica oportunidade que vocês nos têm dado de estar aqui participando dessa entrevista, né, que foi enriquecedora, né, trazer um pouco da minha história, um pouco da minha história, da minha vivência, né, na vida acadêmica, e que assim, e também que eu possa aprimorar assim, a vida dos futuros, né, dos futuros alunos que vai ingressar na universidade, que eu possa conhecer um pouco da história da vida acadêmica também. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade.
Antes da gente se despedir, acho que na conversa você deve ter sentido falta de um estudante que faça parte do núcleo LGBT da universidade. Mas como estamos em época de fim de semestre e está todo mundo cheio de atividade para entregar, não conseguimos nenhum aluno para participar dessa conversa com a gente. Mas, para não deixar passar em branco o papel importante que o núcleo desempenha na UFPE, quem fala um pouquinho com a gente é Diego Germano, coordenador em exercício do núcleo LGBT. Diego, qual o papel do núcleo LGBT dentro da universidade? O núcleo da LGBT é um órgão administrativo vinculado ao gabinete do reitor e ao Comitê de Políticas Afirmativas, e ele tem como grande objetivo executar, administrar e acompanhar políticas afirmativas para a população LGBTQIA+, dos campi, né, de todos os campos da universidade. E qual a importância de um núcleo como esse, tanto para a universidade quanto para os alunos? Acho que a universidade sempre foi um lugar muito vanguardista, né, dentro da sociedade. E aqui a gente ensaia, eu fico brincando às vezes, que a gente ensaia como é que vai ser a vida no futuro. E aí já não tinha mais cabimento, né, toda essa relação não tão saudável com a diversidade. Conforme os anos foram se passando, a universidade foi ficando cada vez mais plural, né, etnicamente, de diversidade sexual. Eu acho que o núcleo ele vem coroar a participação, né, os esforços efetivos da instituição em diminuir e combater a LGBTfobia dentro da universidade e permitir que nós, LGBTQIA+, possamos ter igualdade de direitos e de oportunidades, possamos permanecer na universidade e não sofrer tanto como algumas pessoas ainda sofrem, e antigamente era mais difícil também. Diego, conta um pouquinho da tua experiência dentro do núcleo. Poxa, no núcleo, para mim é um lugar muito interessante, porque foi o primeiro lugar da universidade que eu trabalhei em que todos os meus companheiros e companheiras eram LGBTQIA+. Né? Eu tenho 12 anos de instituição, e essa foi a primeira vez, e para mim foi muito agradável trabalhar lá, porque a gente se sente muito tranquilo, acolhido, né, pelas pessoas. É como se nós nos entendêssemos, apesar de sermos todos muito diferentes. Eu fiquei muito mais consciente sobre os meus direitos e os papéis, né, que eu posso exercer dentro da instituição, e eu acredito que é muito gratificante, por outro lado, para mim, poder acompanhar os estudantes e as estudantes que nos buscam para solucionar alguma questão e ver que isso vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas dentro da instituição, sabe? Eu acho, para mim, tem sido uma experiência muito gratificante desde o início. E falando sobre esse apoio e ajuda que vem sendo oferecida aos estudantes pelo núcleo, quais são as principais dificuldades? Olha, a gente tinha começado as atividades numa época de trabalho remoto e pandemia. Isso por si só já era uma dificuldade, né? Porque teve toda aquela questão de adaptação a esse trabalho à distância. E houve uma outra questão, especificamente com a nossa população, é que muitas dessas pessoas elas sofrem violência dentro das suas casas, e aí elas ficaram confinadas, algumas delas, inclusive, com pessoas que as assediavam e que as agrediam. Então, no começo, a gente pegou assim, uma situação muito caótica, né? A gente recebia muitas mensagens de estudantes, principalmente mulheres trans, que estavam passando por situações muito difíceis nas suas casas, e aí a gente tenta, né, dentro das estruturas que nos são fornecidas, fazer o acompanhamento e o encaminhamento dessas pessoas, né? A maior dificuldade talvez seja a quantidade, né, de ações, vamos dizer assim, de agressões LGBTs que vem acontecendo ultimamente na sociedade, né? Pernambuco teve, acho que menos de 30 dias, 6 ou foram 7 casos de transfeminicídio, e isso impacta muito, né, a gente que lida com essas pessoas, porque essas pessoas são nossas amigas, são nossas conhecidas. Então, acho que o grande desafio do núcleo agora se aproximar mais, né, dessas pessoas, dessa comunidade aqui no núcleo, para poder a gente conhecer as necessidades dessas pessoas e poder saná-las dentro da nossa área de atuação, que é aqui, né, na universidade.
E o que você acha que ainda é um desafio dentro da universidade e o que tem sido feito no sentido de driblar esse ou esses desafios? Olha, a gente sempre costuma falar, né, dentro do núcleo, que apesar de estarmos trabalhando num órgão de combate à LGBTfobia, que é um órgão que está dentro de uma universidade, que é a universidade que criou esse órgão, né? Então a gente faz parte da UFPE. Isso não exime a gente de sofrer com a LGBTfobia dentro do campus, né? Desde microagressões às questões. Obviamente que isso não é um problema da universidade, é um problema todo da sociedade, é uma coisa toda estrutural. E aí uma vez eu ouvi que para problemas estruturais não existem soluções pontuais, né? Para problemas estruturais, a gente precisa trabalhando em coletivo, em comunidade, enquanto grupo, e ir sanando esses problemas, essas dificuldades. A gente tem, por exemplo, porque cada pessoa é livre para exercer, né, as suas crenças e ter suas opiniões, a gente sabe que tem muita gente que não gosta, que não concorda, que, enfim, né, por alguma razão não se identifica. Mas a gente também tem um outro lado dessas pessoas que existem e precisam ser respeitadas. Então, o que a gente está fazendo enquanto núcleo LGBT é tentar dialogar com essas populações, com esses dois grupos, e de um lado a gente tenta sensibilizá-los para que eles percebam que nós, pessoas LGBTQIA+, somos iguais, né? Somos muito comuns a todos eles, realizamos as mesmas funções dentro da universidade, nós trabalhamos, estudamos, pesquisamos, né? Então, a gente frequentemente está fazendo cursos de capacitação com servidores, com segurança patrimonial. A gente está em fase de produção, já de finalização de um curso específico para servidores da saúde, né? Em que a gente começa a explicar quem somos nós para essas pessoas que convivem conosco, né? Então, a gente vai desde o basicão, de explicar sigla, até mesmo como a gente deve proceder nas relações de atendimento, no dia a dia, o que é que deve ser evitado. Esses cursos, eles estão sendo bem recebidos, assim, pelos técnicos administrativos e pelos docentes. A gente ainda está como eu te falei, né, em época de pandemia, a gente acaba diminuindo um pouco as ações, mas a gente tem muito desejo de ampliar isso para, quem sabe, um dia para todos e todas as servidoras que um dia entrem, e os alunos e alunas. Além disso, a gente tem as nossas redes sociais, em que a gente mantém os alunos e alunas atualizados sobre as nossas políticas afirmativas, ações, eventos, cursos. E lá a gente também trabalha pautas relacionadas a LGBTQIA+, para poder mostrar, né, de um lado, que essas pessoas existem, executam ações, e do outro lado, para que as pessoas LGBTs que estão aqui na universidade possam se ver num lugar de destaque. Para saber, eita, olha, essa pessoa escreveu um livro, fez um curta sobre mulheres lésbicas e ela foi reconhecida pela universidade, a universidade deu esse destaque a ela. A gente quer ser esse órgão. E a gente acredita que dando visibilidade, sensibilizando, educando, a gente pode chegar num convívio mais harmonioso aqui dentro do campus. Diego, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Conexão UFPE. Eu que agradeço. E sempre que vocês precisarem, toda a população LGBTQIA+, da universidade que precisar, ou não também, né, quem quiser mais informações, pode procurar a gente no núcleo, que estaremos de braços abertos. Depois de entender um pouco mais qual o papel do núcleo LGBT dentro da universidade e a sua importância, chegou a hora triste de a gente se despedir. Eu sou Larissa Soares. E eu sou Yuri Costa e espero que vocês tenham gostado do programa. Se sim, não se esqueçam de compartilhar com a galera e de divulgar o máximo que puder. E a gente encerra deixando aqui os nossos parabéns para a UFPE, que venham mais 75 anos de ensino, pesquisa e extensão. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade.
Eu sou a Ariana Pacheco, sua apresentadora de sempre, mas hoje quem assumiu o comando do Conexão em comemoração aos 75 anos da universidade foram os bolsistas e estudantes Larissa Soares e Yuri Costa, que junto com Anthony Santana também assinam a produção. Para falar com o Conexão, acesse facebook.com/conexãoufpe e twitter.com/conexãoufpe. E não deixe de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para conferir todos os nossos episódios da temporada 2021. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra em mais um Conexão. Até lá!